E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, Program Manager na Alura, e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa websérie Hipsters Portfólio Dev, onde a gente desenvolve um projetinho do zero até a publicação, né? Ou seja, ele vai virar um portfólio que você pode seguir com a gente passo a passo, aprender a fazer um projetinho como esse, que depois pode te servir realmente como um portfólio no seu GitHub. A gente realmente incentiva que você acompanhe com a gente, faça aí na sua casa e também no final publique no seu GitHub do jeito que a gente fez, com algumas alterações, como você quiser. O projeto desse mês aqui vai ser sobre a linguagem Java, e para ajudar a gente eu trouxe aqui o Alexandre Aquiles, que ele é um dos instrutores de Java, um dos principais instrutores de Java, autor de livro também, aqui pela Alura e pela Casa do Código. Tudo bem, Aquiles? Beleza, Fabrício? É um prazer estar aqui com você, então vamos codar um pouco aí. Bora lá. Então, Alexandre, o que você trouxe pra gente aqui hoje? Qual que é o projetinho que a gente vai desenvolver do zero até a publicação no portfólio? Então, eu tenho uma ideia do projeto aqui, né? O README, começando pelo README, é o Twitter. Tem uma questão aí do X, né? O X era o antigo Twitter, aí mudou de nome. Aí você costuma chamar de Twitter, né, Fabrício? Pois é uma brincadeira que a gente geralmente faz nos podcasts, né? No IA Sob Controle, um podcast aqui da casa, no hipsters.tech, no Dev Sem Fronteiras. Gostei do nome. Legal, então a gente vai fazer 1,42 avos do X, o antigo Twitter. Então vai ser uma rede social minimalista, com poucas funcionalidades, tipo, voltada para as origens do Twitter, né? Vai ser a API, não a tela. Mas aqui está uma descrição do que vai ter na homepage, na página principal do Twitter. Então, vai ter um feed de tweets, que eu acho que é chamado de post, né? Então, vão ter 5 tweets. Então, pelo menos aqui é aonde a gente quer chegar. Eu não sei se a gente vai fazer tudo, mas a gente vai começar a fazer, do zero. Então, são mostrados os tweets mais novos, né? E depois os mais antigos são carregados de lotes de 5 em 5. Os tweets, eles tem os normais, originais, e tem os retweets, que as pessoas repostam tweets de outras pessoas, e tem as citações, os quotes. Na homepage, né, vai ter imagina aí que vai ter um negócio para você publicar novos tweets, e para evitar treta, né, e fomentar a paz mundial, você só pode postar no máximo 2 tweets em um período de 24 horas. Assim, né, tipo, você está postando 24 horas para trás, né, nesse período você só pode postar 2 tweets. O pessoal não fica tretando. Então é uma rede pacífica o tweet. E aí, né, os próximos passos seria ter autenticação, autorização, cadastro, perfil de usuários e ter os seguidores aí, né, no seu tweet. Então, Eu tô adorando todos os nomes, Aquiles. Então tá. A gente vai ter algumas entidades, né, e as entidades principais, assim, e algumas regras. A gente tem a entidade usuário, que vai ter... Não tem muita coisa por enquanto, mas o usuário ele vai ter um username, né, alfanumérico com até 10 caracteres. Então, nome curtinho. E um tweet, ele é só texto, né, não tem imagem e nenhuma mídia, e vai ter no máximo 42 caracteres. Tem os tweets, os retweets e os quotes. E um retweet permite que seja repostado um tweet original de outro usuário, então tem algumas regras aí, né? Um quote é um retweet que tem um comentário adicional, né? E o comentário tem que ser diferente do tweet original. E não tem como remover nem atualizar. Então, uma vez postado, o tweet está lá. Não tem, se arrependeu, sinto muito. Então, esse é o Twitter. A gente não vai fazer tudo isso, né? Esse é o plano da nossa sprint, a gente vai começar. Vai começar a fazer. E aí, eu acho que o lance é a gente começar modelando um pouco, né, as coisas. Então, vou puxar aqui um Excalidraw, antes da gente fazer código. Então, vamos pensar aqui, né?
Esse CorelDRAW é essa ferramenta para a gente desenhar, né? Então, tem lá, você consegue desenhar e tudo mais. Então, eu vou puxar aqui uma coisa que, para colocar, eu sei que eu tenho a entidade, né? Se a gente for olhar aqui, tem a entidade usuário. Então, vamos começar no modelo de dados, Fabrício. Então, vou colocar aqui a entidade usuário. Então, vai ser uma das entidades do Switch. E aí, o usuário, ele posta tweets. Então, vai ter uma entidade importante aí para o Twitter, que é o Switch. Então, vou copiar aqui. E aí, vamos pensar aqui, o que vai ter no usuário e no Switch. Então, deixa eu puxar aqui. O usuário, ele vai ter um username, né? Que vai ter no máximo aí... se a gente fosse pensar em modelo de banco de dados, né? Ele seria um texto, né? Um varchar, né? De... quanto que era? Era 10 caracteres, né? Então, 10 caracteres. Sim. Beleza. Então, a gente vai ter essa coisa aí do username. Uma coisa que a gente precisa ter é um ID, né, como chave primária da nossa tabela aí. Então, assim, dá para começar, né? As pessoas começam pelo modelo de dados, as pessoas começam por outras maneiras. Eu vou começar pelo modelo de dados aqui. Então, vai ser o Big Int, que vai ser a minha chave primária. Então, vai ser o meu usuário, bem simples, porque a gente está no começo do projeto aí. O projeto não existe aí. Aí, o Switch em si é interessante, porque o que vai ter no Switch, né? Ele vai ter um texto, que, sei lá, eu chamo de conteúdo, né? Eu vou, ao invés de escrever em português, sabe? O que você acha da gente escrever em inglês? Bora pra já, porque a gente costuma ser o padrão nas empresas, né? Escrever, fazer tudo em inglês. Eu trabalhei como desenvolvedor Java há um bom tempo e todos os nomes de entidades, de qualquer coisa assim, mesmo sendo uma empresa brasileira, a gente fazia tudo em inglês. Pois é, eu acho que assim, a gente tem um plano de dominação mundial também no Twitter, então acho que vai ser global, né? Pensar grande. Aí, então, a gente vai ter o ID aí, né, também no Switch. E aí a gente vai ter o content. Eu vou chamar de content, tipo, o conteúdo do Switch. O Switch vai ter o seu conteúdo. E o conteúdo ele vai ter 42 caracteres, né? Então vai ser um texto também, né? Curtinho. Tipo, tem que ser sucinto, só pode postar 2 coisas por dia. Vamos ver se funciona. Tem que ser diferente. Aí ele vai ter um tipo também, né? Então ele tem o tipo do Switch, type. E o type ele pode ser, né? Aí a gente precisa ter o normal, padrão, tem o reswitch. O normal eu vou colocar, sei lá, original. Sei lá, porque o reswitch é um texto que já foi postado, né, por outro usuário. Então tem o original e tem o quote, né? Então são essas coisas aí. Ficou feio isso aqui, né? Mas tá lá. Ele vai ser isso e que mais? A gente tem 2 coisas que eu gosto de colocar nas entidades aí, se a gente pensar em modelo de dados, é o created at, pelo menos, por enquanto, né? Não vai ter update nem remover, né? Então vai ser o created at, e aí ele seria um date time, né? Uma data e hora específica que aquilo foi criado. Então, uma das coisas que eu gostaria de ter é um created at. Tá, eu acho que isso aqui é uma coisa básica, mas assim, tem mais coisa aqui. Porque, por exemplo, o Switch, ele vai ter um autor, né? E o autor vai ser um usuário.
Aqui eu estou pensando no modelo de dados. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, eu vou ter na minha tabela, provavelmente, um Author ID, né? Ou User ID e tal, mas quero dar mais significado semântico aqui, né? Tipo, é a pessoa que fez, o autor, ou autora. Então, vou colocar Author ID e vou colocar, então, deixa eu ver, é um big int, né? Porque vai ser a ideia é que eu me referencie ao autor, aqui, ao usuário original aí do Switch. Então, uma coisa que a gente vai ter essa ligação aqui entre o Switch e o autor do Switch. E aí a gente tem que pensar o pessoal de banco de dados chama de cardinalidade, né? Que é aquela coisa lá, o usuário tem muitos Switches, pode ter vários. Todo Switch tem que ter um usuário, né? Então, eu acho que é uma relação aqui de usuário para Switch é um para muitos, né? Então, vou colocar um asteriscozinho aqui, né? Na perninha aqui, perto do Switch. Então, o usuário tem muitos Switches. Beleza. Eu acho que, assim, para o nosso modelo de dados, a gente tem que ter alguma relação, assim, porque um Switch, ele pode ter retweetado. Então, tem essa coisa, né? Então, o que eu preciso aqui é de fazer uma relação, assim, ter o Switch original. Então, eu acho que eu vou ter aqui, né, como se fosse um autorrelacionamento, né? Um Switch relacionado com o próprio Switch, que eu vou chamar aqui, deixa eu ver, ó, vou chamar de Original Switch ID, né? É que eu estou no modelo de dados. Então, o Switch tem um ID que ele pode ser nulo. O resto todo não pode ser nulo, esse aqui pode ser nulo. Depois a gente faz lá um scriptzinho de banco de dados para criar, e aí a gente pega essas coisas de que é nulo, que não é nulo. Mas basicamente eu acho que a única coisa que pode ser nula aqui, ó, é isso aqui. Isso pode ser nulo. Então o modelo de dados, acho que é esse aqui, Fábio. Você enxerga mais alguma coisa? Porque não vai ter os segmores ainda, tipo, vai ser só a Switch. Sim. É verdade, porque no caso, né, quando ele for para um próximo passo ali, um user terá pessoas que o seguem, ou pessoas que ele segue, na verdade, né? Então, seria um próximo passo que a gente poderia pensar depois. Mas vamos começar por aqui, né? Exato. Essa base aqui já tá boa. Aí, né, essas coisas são tudo para homepage, né, do Switch. Vai ser uma API REST, a gente precisa meio que modelar a API REST. Então, a gente vai poder postar novos tweets e a gente vai ter um feed. E a homepage vai ter essas duas coisas, mas, tipo, às vezes o front-end ele vai chamar endpoints diferentes do back-end. Então, eu acho que eu vou modelar diferente, assim. Então, no meu back-end, se a gente pensar na nossa API aí, eu teria, então, um /feed, que ele poderia ter uma página aí e tal, né? Sei lá, página 1, página 2, né? Então, teria aí um parâmetro de página. Mas vamos começar só com o /feed, ele lista tudo, beleza? Tudo de todos os usuários, sem paginação. E aí, a outra coisa, né? Eu preciso cadastrar um novo tweet. Então, detalhe, né? Eu preciso falar aqui qual que é o método HTTP, né? Então, seria aqui um get, né? /feed. Ele pegaria os tweets desse usuário. Aí, provavelmente, depois, né? Dá para você filtrar de alguma maneira e tal. A ideia é que seria paginado, né? Mas vamos começar do basicão. E aí, o outro vai ser um post em /tweets, né? Que seria cadastrar um novo tweet. Beleza? Também não sei se a gente vai fazer, né, nessa nossa sessão de pareamento aqui, fazer tudo, não. Pelo menos o get /feed a gente já começa, né? Vamos focar aqui, então,
nesse get/feed? Bora. Que aí a gente faz o modelo de dados e aí faz a API. Então, beleza. E aí, como somos javeiros aí, Fabrício, vamos usar aí o que é mais usado no mundo Java, Spring Boot 3, Java 23, aí a gente tá meio na modinha aí, porque é a última versão. E vamos usar o MySQL e vamos usar Docker para fazer a parte, né, a parte de infraestrutura, pelo menos, para não ter que ter MySQL instalado aqui. Então, sei lá, usar o Docker Compose e o Docker aí para rodar a nossa infra. Eu acho que é isso, Fabrício. Pode ser? Pra mim tá ótimo. Bora codar. Bora. Então eu vou começar indo lá no Start Spring.io e criar um projeto. Então criar um projeto do Spring aí, ó. Eu vou usar Maven mesmo. Eu vou usar Java, última versão, e aí vou colocar aqui br com Twitter como Group ID. E eu vou colocar o Twitter API como nome do meu artefato aqui. Aí o seguinte, eu vou na minha descrição, eu vou copiar isso aqui, ó. Uma API REST para 1/42 de um clone do X. Vamos lá. Eu vou colocar Java 23 aqui. E aí, né, vamos lá. Eu vou ter a parte web, Spring MVC lá para fazer a API. Eu tenho o JPA, né, Spring Data JPA, para acesso ao banco de dados. Eu vou ter o MySQL, né, o driver do MySQL para conectar com o nosso banco de dados. Eu vou ter eu acho legal a gente fazer lá aquele negócio de migration, sabe? Tipo, criar as tabelas, inserir dados nas tabelas e tal. Então, vou criar aí vou usar o Flyway. Deixa eu ver. Uma coisa legal assim é a gente fazer validação. Tem que colocar validation. Basicão assim, né? Pra na hora de postar ter validação. Beleza? Aquiles, pro pessoal aqui em casa que tá olhando essas dependências, falando, meu Deus, o que é isso? Eu nunca mexi com isso exatamente. Eu acho que um bom jeito de sanar essas dúvidas, além de olhar as documentações de tudo isso daí, é você usar a IA para isso, né? Então, se você não conhece alguma dessas coisas, joga lá no ChatGPT, no Gemini, no Claude, pergunta, pede para ele dar exemplos, pede para ele explicar como se você fosse uma criança. Isso aí vai ajudar bastante nessas primeiras fases, né? Você que tá ali no começo de estudar Java. Fantástico, ótima dica aí, Fabrício. Então, esse Start Spring.io aqui, eu escolhi as coisas do meu projeto, eu vou mandar gerar. Então, eu vou mandar gerar o projeto, ele vai me mandar salvar aí e tal. Vou salvar no desktop aqui, ó. E aí ele salvou no meu desktop, deixa eu abrir meu desktop aqui. Ele tá aqui... Twitter API, eu vou extrair isso daqui, tal. Aí, na verdade, né, esse projeto que ele fez aqui, né, esse Twitter API, ele é um projeto que ele é meio basicão, assim, e tal, ele não tem quase nada, mas ele já tem tudo configurado. E aí, eu tenho o meu projeto, né, que tá lá, o meu seed que eu fiz lá no GitHub mesmo, o nosso README, né? A gente começou aí e tal no README. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar esse projeto e vou jogar as coisas aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, vou usar, né, o GitHub, eu tenho o Git instalado, e aí deixa eu vir aqui, ó, já tô no meu desktop aqui, eu vou fazer git clone. Eu copiei a URL aqui desse projeto que tem o README, beleza? Então, tem lá o Twitter. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Ele só tem o README. Olha lá, só tem o README. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse código todo aqui, menos esse help aqui, esse help não precisa, porque esse código foi gerado pelo Spring, né? Já tem o projeto todo configuradinho e tal. Vou jogar aqui no projeto onde tinha meu README
E aí é o seguinte, esse outro aqui eu vou apagar. É o original lá. E aí eu tenho o meu Twitter aqui, ó, no meu desktop. Ele vai ser... Opa! Ele vai ser o meu... Tô dando git status aqui só para mostrar o que tem aqui, né? Ele está versionado, só que ele não está adicionado ainda esses arquivos. Então eu vou versionar eles, né? Vou colocar aqui então. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova branch, tipo, a gente trabalhar separado da main aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou chamar essa branch, que a nossa, é a funcionalidade, né? É a feature de feed que a gente vai fazer. Então, e a modelagem inicial. Então, eu vou chamar de feature feed aqui, ó. Então, coisas de Git e tal, né? Fazendo uma nova branch aí. E a gente trabalha dentro, separado da main, depois a gente faz o merge. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou versionar essa versão inicial, então, ó, vou fazer git add de todos os arquivos e vou fazer o git commit, initial commits, e vamos lá. Por enquanto não tem nada feito ainda, Fabrício, mas estamos indo, a gente já sabe o que tem que fazer, já é alguma coisa, né? Então eu vou abrir a minha IDE aqui, ó, eu tenho o IntelliJ instalado, então eu vou abrir aqui no diretório atual, então idea.sh diretório atual, tá meio lento aqui, mas uma hora vai. Cadê? Tá abrindo numa outra tela minha que eu vou puxar. Aqui. Então, temos outro modo de fazer isso seria basicamente, sem usar o terminal, o pessoal poderia simplesmente abrir um IntelliJ e importar a folder inteira, né? A pasta inteira aí. Exato. Então, poderia abrir e importar o projeto, ou fazer esse jeito pela linha de comando, que é o jeito mais maluco aí. Aí, ele tá lendo o projeto aqui, deixa ele pensar um pouquinho, mas vai pensando nos tweets aí, Fabrício, que você vai postar. Tem alguns já na cabeça. Ah, é? Então, beleza. Ó, a primeira coisa que eu quero fazer, né, tipo, vamos dar só uma olhada no pom.xml aqui. Ele está... Cannot find IntelliJ, podemos ignorar isso aqui por enquanto. Ele abriu o README aqui e tal do projeto, né? Eu quero ver aqui do pom.xml, que é do tal do Maven, né? Que ele diz lá quais as dependências que a gente tem, né? Java 23, o Spring Data JPA, validação, web, aquilo que a gente colocou lá, MySQL, né? O MySQL Connector, e tem a parte de teste. Então, o que eu quero fazer aqui, Fabrício? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos fazer um easter egg, só para a gente quebrar o gelo, e eu vou fazer orientado a teste. Então, eu vou fazer um teste primeiro. É o seguinte, ele tem esse teste aqui padrão, eu vou deletar isso aqui, e eu vou criar um teste. Tava pensando assim, ó, easter egg, sabe aquela coisa, tipo uma coisa escondida assim? Sim. Para os nossos usuários do Switch, eu tava pensando assim, ó, se a gente colocar assim, /pil, ele vai ter que retornar um caractere, tipo esse passarinho assim, ó. É o Hello World nosso, beleza? Legal. Então, /pil, aí ele retorna isso. Aí a gente vê se funciona. Então, eu vou criar então um teste, né? New class, deixa eu criar aqui, ó. Alt insert. É legal você aprender os atalhos, né? Então, eu vou chamar aqui de pil controller test. Então, eu vou começar pelos testes aqui. Então, para a gente dizer o que eu quero. Então, ele está falando aqui para adicionar as coisas e tudo mais no
Git, né? Vamos adicionar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um teste. Hoje em dia, tem muita gente que coloca o nome de teste, tipo assim, nome qualquer. Sei lá, T1. T1. Por quê? E aí a gente vai anotar isso com @teste. Do JUnit. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver este projeto. Eu só vou dar um refreshzinho nele aqui, porque ele já tinha que ter as coisas que acontecem, né? Mas ele já tinha que ter o JUnit no meu class path. Então deixa ele baixar o que precisa baixar aí. Então eu vou importar aqui, ó. Vou importar o @teste do JUnit 5. Opa! E aí eu vou colocar o seguinte, ao invés de dar o nome pro teste, sabe? Vou colocar um negócio que é o display name. @display name. E aí eu coloco aqui o que isso deve fazer. Então, esse teste, o que o meu sistema deve fazer. Should pew. Beleza? Ele deve fazer pew. Bacana? Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui, pessoal, Fabrício, seguinte, eu quero usar o tal do mock MVC. Mock MVC que é para fazer o teste. É como se eu fosse se eu chamasse a minha API, sabe? Pelo teste. Então, vou colocar isso daqui. Pode ser private, pode não ser. Eu vou pedir pro Spring, ó, me forneça aí, então, @AutoWireless, né? O Spring me fornece aí o mock MVC. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer, né, que o mock MVC, ele faça o que eu coloquei aqui para ele fazer. Então, o que a gente colocou mesmo get/pew, né? Get/pew. Isso. Então, vou fazer aqui um perform, e aí eu preciso, depois a gente mexe com esse tal desse perform, mas eu preciso dizer aqui o que eu quero que ele faça. Então, eu vou fazer aqui um mock MVC request builders, fazer assim, ó, ponto get. Eu quero que ele faça um get e eu quero que ele faça um get em /pew. Eu posso vir aqui, ó, para não ficar esse negócio gigante aqui, eu posso vir aqui alt e aí add static import, que ele joga ali para cima e só fica assim, ó, mock MVC perform get. Legal. Então ele vai fazer um get/pew. O que eu espero? Eu espero deletei aqui sem querer. Eu espero duas coisas. Eu espero que ele tenha um resultado 200, sabe? Tipo, dê ok, né? 200 ok na API. Então, o mock MVC results matchers ponto status is ok. Então, é isso que é o meu que eu espero. Então, vou adicionar um import estático. Ele está reclamando aqui outra coisa, que é o seguinte, esse perform ele pode lançar uma exceção. Então, eu vou colocar a exceção aqui, ó, na assinatura do método de teste. Ele lança uma exceção. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e ver o conteúdo, né? Então, o que eu espero? O conteúdo tem que ser o nosso passarinho lá, né? Exato. O content tem que ser uma string, eu espero uma string, porque o emoji, né, ele é uma string. Então, quero que ele seja esse passarinho. Deixa eu copiar isso aqui, né? Isso aqui é um caractere UTF-8, né? É um caractere no encoding padrão aí. Então, eu espero que ele seja um passarinho. Beleza? Se eu tentar rodar isso aqui, o que será que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. Mas Poxa, ele deu um erro lá, ele falou assim, null pointer exception, cannot invoke mock MVC perform, this mock MVC is null. Então ele está falando que o mock MVC é nulo. Por quê?
Porque a gente precisa anotar esse teste aqui para ter as coisas do Spring. Então, uma das coisas que eu preciso fazer, né, é fazer o Spring Boot Test. Opa, test. Então, preciso importar isso aqui. E a outra coisa que eu preciso fazer é o auto-configure mock. Opa, configure mock MVC. Então, eu preciso anotar essas coisas. Aí, vamos ver. Ele deu null pointer exception, né? Ele deu um erro que o mock MVC estava nula. Agora, pelo menos eu espero, né? Vamos ver. Que ele suba, ele bata na API e ele fale que não existe. Então, vamos ver. Eu espero que dê um erro 404, sabe? Vamos ver o que deu aqui. Ó, ele should peel e aí ele deu um negócio lá. Um monte de erro aqui, é meio assustador e tudo mais, né? Uhum. Ele falou aqui que ele deu um outro erro, na verdade. Ele falou um erro de banco de dados, porque esse @Spring Boot MVC teste, ele sobe tudo. E aí ele deu esse erro. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer aqui, ele deu basicamente esse erro aqui. Então, eu vou fazer umas configurações do meu projeto, da infraestrutura do meu projeto, para depois a gente voltar. Porque o que está acontecendo é que o meu projeto não está subindo. E aí, para isso, eu vou configurar o Application Properties. Então vamos ver. É interessante, né, que os testes eles vão revelando aí para a gente as configurações que estão faltando e tudo mais. Então, no meu projeto aqui, src main, que é o meu código que é principal mesmo, eu vou aqui em Application Properties, dar uma configurada no meu banco de dados. Eu tinha escolhido, né, que era o MySQL, e no pom.xml aqui, tá lá dizendo que é o MySQL. Então, tá lá o MySQL, Flyway, que é uma coisa para rodar scripts, né? E cadê aqui, ó? MySQL Connector J. Então ele está configurado no MySQL. Só preciso dizer aqui aonde que está esse MySQL. E aí eu vou colocar aqui, né? Spring Data Source, ele não está me ajudando aqui a completar, mas Driver Class Name. E aí eu vou colocar o com.mysql, aí ele já está me ajudando a completar. CJ, na verdade, JDBC, que é a versão um pouco mais nova, driver. E aí eu vou rodar de novo aqui, vamos ver se isso é o suficiente. Eu creio que, como eu disse que vai ter um banco de dados, né? Vai ter uma aplicação, ele está subindo uma aplicação, talvez ele dê erro aqui. Vamos ver. Ele está me dando um outro erro, deixa eu ver. Está me dando um erro, que ele está falando aqui, ó. JDBC URL. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar todas as configurações de banco de dados aqui. Então vai ser a URL, o usuário e a senha. Então a gente já está preparando para fazer os próximos passos aí. Então a minha URL de banco de dados e minha usuário e minha senha, elas precisam existir, só que eu preciso ter um banco de dados, né? E eu não tenho um banco de dados ainda. E eu tinha falado que a gente vai usar o Docker Compose, né, que a gente tinha colocado aqui, para subir o nosso MySQL. Então, eu vou criar aí o Docker Compose. Espera lá, vou criar aqui, ó, na raiz do projeto, vou criar um arquivo. Então, deixa eu vir aqui pelo
File, e aí eu vou criar um arquivo chamado docker compose.yml. E aqui eu vou pegar uma configuração do Docker de um banco de dados. Então, eu vou vir aqui e colocar services. Preciso dar um nome para esse service aqui, né, é o nome para a configuração do Docker Compose. Então, eu vou chamar de ShwitterDB. Vou colocar qual que é a imagem Docker do banco de dados e tal, para ele baixar a receita de bolo da maquinazinha que vai subir aqui. Eu vou colocar algumas outras coisas aqui, só para agilizar um pouquinho. Eu vou pegar, meio que copiar aqui. Então, beleza, tô rodando aqui um serviço ShwitterDB, é um MySQL na versão 8, o banco de dados vai ser Shwitter, a senha vai ser root, e aí vai ser na porta 3307, a porta da minha máquina, e a porta lá da maquinazinha do Docker, do container Docker, vai ser 3306. E ele vai salvar nesse volume aqui que o Docker vai gerenciar pra gente. Então, eu vou subir esse Docker Compose. Então, ele tá no ar. E aí eu vou rodar meu testezinho aqui de novo. Vamos ver. Vamos focar nesse teste. Desculpa. Eu preciso dizer aonde que as coisas estão. Então, uma coisa que eu preciso dizer eu tenho um MySQL rodando na máquina local, na porta 3307, e o nome do MySQL aqui, né, tipo, o nome do meu banco é Shwitter. E o meu username é root, minha senha é root. Então, deixa eu subir isso daqui. Meu banco local já está no ar. E a gente pode configurar isso depois e tal. Opa, eu não rodei meu teste. Deixa eu rodar meu teste aqui. Aí dá para ver que ele não ficou mais vermelhinho, ele ficou amarelinho, né? E aí ele ficou aqui, deveria ser 200, mas veio 404. Então, por quê? Porque a gente não tem algo que quando você faz get em /pil ele dá ok e a string do passarinho. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar aí um controller. Então, vou criar primeiro um pacote. Aí tem aquela coisa lá de decidir como que a gente vai empacotar a aplicação. Eu vou criar por camadas. Então, vou ter um pacotezinho controllers e vamos colocar aí uma classe que eu vou chamar de PillController. PillController, uma classezinha. E aí, essa classe PillController, ela vai ser um REST controller. Ela vai ter um método que vai retornar uma string, na verdade, que eu vou chamar de pill. E vai ser um get mapping, que vai ser /pill, e ele vai retornar o passarinho lá. Então, deixa eu copiar o passarinho de novo. Cadê? /pill, ele me colocou esse negócio aqui. Então, vamos ver. Será que isso vai funcionar? Eu vou rodar meu teste aqui. Vamos torcer. E aí funcionou. Vamos ver se funciona mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir a aplicação de verdade. Então, eu vou subir aqui a minha Shwitter API, a minha aplicação, que tem lá o método main e tudo mais. Vou rodar. Então, minha aplicação está startada, está no ar. Eu vou lá no meu navegador e vou ver se eu acessar
por padrão ele está na porta 8080, né? Eu vou vir aqui e colocar a barra pio. E aí tem o passarinho. Olha, tem um piozinho aí. Exato. Então, para a gente fazer esse get barra feed, eu acho que aí não tem jeito. Vamos ter que fazer as tabelas. Beleza? Então vamos lá. Temos o banco de dados. O banco de dados está configurado aqui, o nosso Twitter. E aí eu preciso criar as tabelas. Para criar as tabelas, eu tenho aqui o tal do Flyway, né? Lá no meu POM.xml, na hora da gente escolher lá o nosso projeto, a gente fez esse Flyway. Esse Flyway a gente consegue colocar scripts SQL e ele vai rodar automaticamente para a gente, vai manter o versionamento, vai controlar o que foi executado, o que não foi. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um script que eu vou chamar, né, de... Você tem que começar com V, e aí pode ser uma data ou um número. Então eu vou colocar aqui, ó, 0001 e 2 underscores, e aí o que eu quero fazer. Então vou criar a tabela de usuário primeiro. Então create user table.sql. E aí, para a gente criar a tabela de usuário, vamos lá, vamos create table user. A gente está usando MySQL, né? Então eu preciso colocar algumas coisas aqui. Por exemplo, a engine vai ser InnoDB, que é o transacional aqui do MySQL. É interessante a gente colocar o char_set. Então, default char_set. Vou colocar Latin 1 para ter acentos. E aí, a tabela. A tabela, né, se a gente for olhar lá, ela tem ID, username, created at. Então, the ID, username, created at. E aí, o ID vai ser um big int. Username vai ser um varchar, a gente tinha colocado 10 caracteres. E o created at vai ser um datetime. Datetime, todos eles não podem ser nulos, então eles vão ser not null. E eu vou colocar uma coisa aqui que é específica do MySQL, né? Mas é de auto-increment no ID. Então, vai ser assim. E a gente vai colocar, né, que o ID é uma primary key. Então, o ID é uma primary key. Uma coisa interessante, né, tipo, não faz sentido ter username duplicado, né? Então, eu vou colocar aqui uma unique index, que eu vou chamar de UK username, e dizer aqui que username vai ser algo único. Então essa seria a minha tabela de usuário. A gente pode subir a aplicação e ele já rodaria isso no nosso banco de dados. Aí eu vou criar uma outra migration aqui, que seria a minha segunda. A gente faz cada coisa separadinha, que é a V0002, que eu vou chamar de create Twitter table. Eu acho que aí é a nossa tabela mais importante. Então vamos lá, create. Eu vou até copiar isso aqui, ó, e mudar só o que é interessante. Então vai ser a tabela Twitter, vai ter ID, não vai ter username, vai ter created at. Então não tem username. Isso aqui não tem. Mas ela tem um content, né? Então ela tem um content. O content, são 42 caracteres. O que mais que tem na minha tabela switch? Tinha lá o tipo, né? O tipo do switch. Sim. Então, o tipo, né? A gente tinha colocado. Ele vai ser... E aí a gente pode ver aqui, mas ele vai ser Existe uma coisa no MySQL, né? Que é o enum. Que eu posso colocar aqui, ele vai ser o original, o switch, não, aliás, o original, o reswitch e o quote, né? São os nossos tipos. Também não pode ser null.
Que mais? A gente tem o ID do autor, né? Então, o author ID, ele vai ser um big int. Ele não pode ser nulo também. Que ele vai ser a referência à tabela user. E tem também o original suite ID, que a gente tinha colocado, né? Vai ser um big int também not null. Beleza. Essa AUK não vai existir. Na verdade, o original suite ID podia ser nulo, não era? Porque era só em casos de reshuit. É verdade. Aí eu já tava. Aí que é importante a programação em par, né? Tipo, eu já ia colocando uma restrição aqui que não faz sentido. Valeu. É isso mesmo. E aí, vamos lá. A gente precisa fazer as foreign keys, né? Então, colocar existem algumas maneiras de fazer isso, né? Mas vou colocar aqui direto. Uma constraint aqui que eu vou chamar de fk suite user, que é uma foreign key, né? Uma chave estrangeira para outra tabela, que vai apontar para vai ser o author ID, né? Vai referenciar o user na coluna que é a chave primária, que é o ID. Beleza. E aí a gente vai colocar também uma outra que é essa do original suite, né? Então eu vou colocar aqui original suite, não vai ser user. E aí a coluna na nossa tabela suite é a original suite ID e referencia a própria tabela suite na coluna ID. Beleza? Parece que tá tudo certo. Eu vou rodar aqui e aí o Flyway, tipo, se der algum problema, ele já vai parar tudo. Então, vamos lá. Vou parar aqui, vou rodar. E vamos ver aí. Se ele subir a aplicação, a gente está no caminho certo. Bom, parece que deu certo, né? Exato, então você vai ver aqui que tem lá o Flyway, né? Ele tá falando aqui que começou com um esquema vazio, né? Ele cria uma tabela Flyway Schema History, e aí ele começou com um esquema vazio, e aí migrou o esquema para 01 e depois para 02. Então, deu certo, aplicou com sucesso 2 migrations. Inclusive, dá pra gente ir lá, né? A gente fizer aqui Docker PS, dá para ver que tem um container rodando de fato, né? Porque eu subi pela IDE, mas ele está rodando na minha máquina. E eu consigo fazer assim, ó, Docker container exec, e aí eu consigo entrar na minha máquina aqui, né? No meu container, Twitter db1 e rodar o MySQL, né? Meu usuário é root, minha senha vai ser root também. E aí eu consigo mostrar aqui quais os bancos de dados que existem lá. E aí eu posso entrar nesse banco de dados e aí mostrar aqui quais as tabelas que existem. Então tem a user, a suite, e inclusive essa Flyway Schema History. Se a gente for ver aqui, ó, essa Flyway Schema History, ela tem lá quais as versões que foram, quais os arquivos de script SQL que foram executados e tal. A gente pode até dar uma olhada aqui o que aconteceu. Flyway Schema History. Olha lá, ele rodou, né, o V1 e o V2 tem até a data que rodou e tudo mais. Beleza, então, temos o banco de dados. Aí, o que eu acho legal a gente fazer agora é fazer a entidade, né? Tipo, porque a gente foi muito na linha do modelo de dados aqui. Só que a gente tem a contrapartida no Java, né? Do JPA, o Jakarta Persistence, que é o modelo de dados. Então, eu vou criar aqui, deixa eu fechar até meus scripts, eles estão definidos aí, e aí eu vou criar aqui
o meu duas classes. Na verdade, eu vou criar um pacote que vai ser as minhas entidades, as entities. E não dentro do controle. Espera lá, fiz errado aqui. Deixa eu mover aqui. Ele vai ser, né, vizinho do controles aqui, vão ter minhas entities. Então, uma entity que vai existir é a entity user, né? Então, minha entidade user, ela vai ser uma @entity do Jakarta Persistence. Ela vai ter um ID, né? Só que aí, né, no banco de dados estava big int, no Java vai ser long. E ela vai ser um ID, ela vai ser um campo que ele é gerado, né, pelo meu banco de dados. Então, a strategy aqui vai ser identity, que é aquele auto-incremento que o banco de dados vai gerando e tal. E a outra coisa aqui que vai ter é o username, né? Username. E aí a outra coisa que vai ter também é o created at. Né? Lá no banco de dados eu coloquei com underscore. Aqui eu coloco com o tal do camel case. E ele vai ser no Java aqui um local date time, que é uma data hora, né? Tem uma data e um horário definido. Beleza, então eu acho que é interessante a gente colocar aqui, né, o que é nulo, o que não é, e tal. O @id, né, tipo, ele obviamente não vai conseguir ser nulo, né. O local date time a gente quer que não seja nulo, para dar uma dica para o JPA já sobre as restrições. E username aqui, a gente tem lá que o tamanho, né, ele é no máximo 10 caracteres. 10 caracteres, né? Exato. E ele não pode ser nulo nem vazio. E ele vai ser só letras e números, alfanumérico. Estava escrito lá, né? Tipo, no nosso documentozinho lá, um detalhe específico ali, ó. Tá falando alfanumérico, né? Então é letras e números. Então, eu vou colocar aqui um @pattern para colocar uma expressão regular, uma regexp, que vai ser tipo assim, o W+. Ele pode ser um ou mais caracteres, que podem ser letras ou números. Então, legal. Assim, se a gente for seguir o padrão da JPA, né? Eu preciso de um construtor padrão do mundo Java aí, ó. Ele tem que ser no mínimo protected. E eu não quero que ninguém use ele, na verdade. Então eu vou marcar ele como @deprecated aqui para tipo, ele não é para ele ser utilizado. A outra coisa que eu acho interessante é a gente criar um outro construtor que ele tem as coisas que precisam ser usadas para criar um usuário quando a gente for criar e tal. Então, vou criar no nosso código. Aí o usuário vai precisar de um ID e de um username. E se a gente deixar desse jeito, o created at ficaria vazio. Então, o que eu faço? Vou colocar assim, o created at para ser a data hora que esse código executar. Local date time.now. E aí, esse aqui seria o meu os dados aí do meu usuário. Aí, uma coisa que eu quero pegar, né, é fazer um getter aqui do ID e do username também. Aí eu vou tirar essa bagaceira toda aqui e deixar ele mais simples, assim, um getter bem basicão. Legal. A gente não vai fazer cadastro de usuários, é uma das coisas assim, tipo, não tem um sign-up ainda. Vai ser só o feed mesmo, a gente vai inserir pelo banco de dados mesmo. Uhum. Mas a gente vai fazer a nossa entidade, que é a nossa entidade principal aí, que é o Switch. E aí o Switch, ele vai
colocar, vai ser uma entidade, né? Então, o que a gente tem no switch mesmo? A gente tem o ID. Vou pegar aqui, ó, mesma coisa que a gente fez aqui. Esse track todo aqui, vou colocar para lá, tá, o ID. A outra coisa é um content, né? Opa, sobrou um G aqui. Content vai ser... ele tem que ter um tamanho, né, que é no mínimo 1. Opa, deixa eu só importar aqui. É no mínimo 1 e no máximo... Como que é mesmo? É 42, né? 42. Exatamente, 42. Boa. Número cabalístico aí. Resposta pra tudo. Resposta pra tudo, sacou a referência. Aí, a gente tem o not null. Que mais? Tem um tipo, né? O tipo, eu posso colocar no Java aqui, porque no nosso banco de dados, a gente colocou como se fosse uma enum, né? Um enum aqui no banco de dados. O que a gente pode fazer é criar uma enum aqui no Java. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar, porque é parte do switch, né? Então, eu vou colocar dentro do switch uma enum chamada type. Aliás, eu acho que só para não confundir depois com as outras coisas, eu vou colocar switch type. E aí, o que ela vai ter? Ela vai ter os types. Então, basicamente, o que era mesmo? Era original, reswitch ou quote. Exato. Só que aí, né, aqui no Java, aspas sempre aspas duplas. Então, seria aqui meus tipos, os meus reswitches. E aí... Opa, desculpa, eu tô no enum, não é uma string, então não precisa de aspas. E aí, a gente vai ter então, né, aqui um atributo type, que vai ser do tipo switch type. E para o JPA, né, o Jakarta Persistent, entender isso daqui, a gente vai colocar @enumerated e colocar aqui que isso é uma string. Aqui, enum type. Se perdeu aqui, mas vou colocar assim. Claro, enum type string. Na verdade, você nem precisa desse value aqui. Então, enum type é string e ele não pode ser nulo, né? Então, ele é not null. Ele vai ter uma coluna aí que... Essa aqui é opcional, na verdade, né? Mas é interessante a gente dar uma dica aqui do que é isso para o banco de dados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, estou dando uma dica que isso é uma enum lá no banco de dados para o Jakarta Persistence. E existem algumas outras coisas, então. Tem o author ID, né? No caso do banco de dados aqui, ele está como o ID do autor. Aqui no mundo dos objetos, eu vou fazer uma referência, né, ao usuário. Então, vai ser o autor, vai ser o usuário. E aí, esse cara não pode ser nulo também, né? E ele vai ser uma referência, um relacionamento, né? Tipo, ó, o usuário tem, se a gente olhar lá no nosso desenho, né? Um usuário tem muitos tweets. Se a estiver olhando no tweet, muitos tweets pertencem a um mesmo usuário, né? Uhum. Então é many to one. Então, muitos para um em inglês, né? Muitos para um, exato. Então, tal do many to one. Muitos tweets para um mesmo usuário. E aí eu posso colocar algumas coisas, por exemplo, que essa é obrigatória, esse relacionamento, né? Tem que ter um autor. Só umas dicas aqui também para o JPA. Uma das coisas se eu carregar um switch, eu quero que carregue os dados do usuário, aí a gente pode automaticamente, é o tal do fetch.
E a gente pode escolher aqui, por padrão ele está mostrando aqui que ele é eager, ele é faminto, ele sempre vai puxar e já puxa um tweet, já puxa o usuário daquele tweet. Eu quero que ele seja lazy aqui. Aí você tem que escolher, aí tem que pensar direitinho se faz sentido, se não faz e tudo mais. A outra coisa é o próprio tweet, né? Ele tem um autorrelacionamento aqui com ele mesmo, que é o original tweet. Que ele é not null. Eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Ele pode ser nulo, né? Ele pode ser nulo, o original pode ser nulo. Ah, tá. E aí, né, eu posso ter muitos... Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu posso ter muitos tweets, retweets ou quotes, mas ele vai ser para um mesmo, tem uma origem, né? Então eu acho que seria bem parecido aqui, assim. Exato. A gente pode influenciar aqui, né? Ele vai usar o tweet, original tweet, e o nome dessa coluna, underscore. Ele tem um padrão do JPA para derivar a partir do nome desse atributo qual que é o nome na tabela. Mas talvez eu acho é melhor a gente deixar isso bem claro aqui, né? Vou colocar no join column aqui, qual que é o nome que eu espero. Então, o nome que eu espero aqui, ó, vai ser Original Tweet ID. Então, é isso que eu espero aqui. E aí, vamos lá. Eu acho que tá faltando uma coisa, né? Porque, ó, a gente foi quase tudo. Acho que tá faltando created at. Que aí é igual ao nosso colega aqui, ó. Igual ao nosso colega. Então, fazendo mapeamento aqui do objeto. E aí, a gente vai fazer o... a gente vai fazer o construtor. Então, vou fazer o construtor padrão do switch, daquela mesma ideia. Vamos colocar ele aqui para ele ser deprecated. Não é para usar, isso aqui é só para o nosso JPA da vida. E aí, eu vou fazer um outro construtor que vai ter as coisas que eu quero que sejam obrigatórias aqui. Deixa eu ver o que eu quero que seja definido aqui no switch. Vamos fazer o seguinte, vou deixar isso para depois. Vamos deixar só com o padrão e vamos criar uns getters aí. Criar os getters. Basicamente, eu acho que eu quero getter para tudo. Então vamos lá. Quero getter para tudo. Vou tirar essas coisas aqui que eu acho que não precisa. Então, get type, get alter, get original tweet, get local date time. Só um detalhe, né? O original tweet ele pode ser nulo. Então, eu acho que uma coisa interessante é a gente sinalizar que isso pode ser nulo usando o optional aqui do Java. Isso sinaliza assim, ó, isso aqui pode não existir, só que aí eu preciso colocar assim, ó, que isso aqui é um optional de algo que pode ser nulo. Então, que é esse atributo original tweet. E eu acho que é isso para a nossa modelagem das entidades aqui. E aí, uma coisa interessante da gente fazer é fazer deixa eu criar mais um pacotezinho aqui que vai ser meus repositórios usando Spring Data JPA. Então eu vou jogo rápido isso daqui. Na verdade, né, eu vou criar aqui uma interface que, por exemplo, se for para o usuário, eu vou chamar de User Repository. Então essa interface. E aí eu vou estender aqui do JPA Repository e ele vai ser de usuário, e aí o tipo do ID do usuário, deixa eu importar a classe aqui, user, então meu entities, e o tipo aqui do user é long, né? Do ID do user é long. Então, aqui eu já tenho
um repositório com várias coisas interessantes, assim, tipo, para cadastrar, para deletar e tudo mais. E aí, a outra coisa que eu vou fazer é criar também uma interface para o Switch Repository. E aí, vou estender aqui JPA Repository. E aí, vou colocar aqui que é um switch. E deixa eu importar o switch aqui. E vamos... Ele também é um long, né? Eu coloquei um long. Inclusive, não é o ideal você expor o ID, aí, enfim, tem várias discussões aí, mas vamos fazer pelo menos o basicão aqui. Beleza? Então, eu acho, Fabrício, que o nosso próximo passo é fazer o feed, né? Vamos lembrar aqui, ó, tipo, eu fiz lá, eu tô aqui fazendo feed, mas a gente fez um desvio de rota aí para trabalhar com banco de dados e tal, com as entidades, repositórios. Aí agora eu vou fazer a parte de fazer o get do feed e pegar o que tiver no banco de dados. Para isso, vamos fazer testes, test-driven, orientado pelos testes. Então, só um detalhe, uma coisa que eu estou esquecendo aqui, que eu recomendo vocês fazerem é ir comitando as coisas aos poucos. Mas aí a gente vai comitar tudo de uma vez só. Seguinte, pessoal, eu vou criar aqui uma nova classe no meu pacote de testes, que eu vou chamar então de Feed Controller Test. Eu quero fazer o controller de feed. E aí, né, a gente já viu que eu preciso colocar aqui o Spring Boot Test. Spring Boot Test. Eu preciso colocar o @auto configure mock MVC. E aí, vamos lá. Uma das coisas que eu preciso colocar também é o mock MVC aqui. Pedir assim pro Spring injetar para mim. Então, @auto-wired. Então ele vai injetar para mim. E aí eu vou querer criar aí um teste, que aí é o seguinte. Eu acho que a ideia aqui desse teste vai ser um @test. Ele vai ser, eu vou colocar o display name aqui dele, should dev return feed, retornar um feed of Schwitz ou Schwitz feed, sei lá. Qual que é o correto aí, Fabrício? É Schwitz feed? Os dois estão ok, tá tranquilo assim. Então beleza. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, vamos pensar no que a gente tinha feito, né? Eu tinha pegado o mock MVC e aí feito um perform, fazendo um request builder, né? Feito get lá, né? Esse get, que era do mock MVC. Requests builder, que eu vou até já fazer o import estático aqui, /feed, e aí eu preciso, ele reclama aqui, né, que eu preciso lançar uma exceção, vou lançar essa exceção, eu preciso, eu espero, né, então no mock MVC result matchers, que o status seja ok. Então é uma das coisas que eu espero. Deixa eu só colocar aqui um vírgula e tal. Então vamos começar assim. Eu acho que isso aqui espero que ele bata ok. Se eu rodar esse teste, ele vai passar ou falhar, Fabrício? A gente não tem ainda o get, né? Então deveria falhar como falhou lá no Pio a primeira vez? Perfeito. Então eu acho que ele vai falhar também. Vamos ver.
Acho que ele vai falar que não existe, né? Uhum. Em 404 ali. Exato. Então, olha só, ele não deu o vermelhinho, ele deu o amarelinho, né? Que não é um erro, é uma falha. E aí, olha só lá, deu 404, como você tinha dito. Então, beleza, o que a gente tem que fazer é ir ali nos controllers e criar uma classe que eu vou chamar de feed controller. Nessa classe feed controller ele vai ser um REST controller. Ele vai ter aí um método que eu posso deixar ele void por enquanto, que eu vou chamar de feed, e ele vai ter um get mapping, que vai ser /feed. Beleza, vou rodar o teste de novo. Passou o teste, então a gente terminou com esse código vazio aqui, Fabrício. Bom, pelo menos está rodando, né? Agora só seria legal ter alguns tweets, na verdade, né? Para serem mostrados, quem sabe? Exato, então a gente precisa... Eu já tinha criado, né, o tweet repository. Então é interessante a gente ter... e aqui é um teste integrado que a gente vai fazer, que ele vai usar o banco de dados mesmo. Então, eu vou... a primeira coisa, a gente precisa separar, porque ele está usando o banco de dados de produção aqui. Então, seria interessante a gente usar um outro banco de dados. Então, eu vou vir aqui e vou mudar aqui, né, para um Activate Profiles de teste, para a gente ter um banco de dados de teste. E aí, eu vou criar aqui no teste, porque ele tem esse Application Resources aqui com a URL de produção e tudo mais, né? O que a gente precisa fazer é criar uma coisa parecida com essa, mas só que para testes. Então eu vou vir aqui em teste, criar um diretório, que ele vai até me sugerir que é o Resources. Dentro desse diretório Resources, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de Application. E aí, eu tinha colocado lá Activate Profiles, né? Test. Então, se a gente for ver aqui, Activate Profiles Test. Então, eu vou colocar Application, hífen test, exatamente isso daqui, .properties. Então, vamos lá. Application, hífen test.properties. E aí, eu vou usar exatamente a mesma configuração de banco de dados aqui, eu só quero mudar isso. Então, só quero mudar a URL, que eu quero que seja Twitter Test, beleza? Se esse esse Twitter Test, ele não existir, eu quero que ele seja criado. Então, eu quero que se esse banco de dados de teste não existir, ele crie. Então eu vou colocar aqui o create database if not exist igual a true, uma coisa lá do nosso MySQL. Então, na URL de conexão do MySQL. Beleza. Então eu vou separar o banco de dados de produção do banco de dados que a gente vai usar para testes aqui, né, de integração. E aí a outra coisa, eu preciso criar um usuário e preciso criar tweets para esse usuário. Então eu vou usar o user repository, vou chamar aqui vou pedir aqui para o Spring me fornecer aí um user repository, e eu vou pedir aqui para o Spring me dar um tweet repository também. Então, esse @outward, o Spring vai me fornecer ele. E aí, no começo do teste aqui, o que eu quero fazer? Eu quero usar o user repository e criar
Então, vou fazer um save aqui de um novo user, beleza? Que esse user, ele vai ser algum usuário. Por exemplo, acho que poderia ser você, Fabrício. O que você acha? Você vai ser o nosso... Eu acho ótima a ideia. Bora? Bora. Então, beleza. Eu vou criar aqui, então, você como usuário. Vou colocar aqui, então, o ID mesmo, sei lá, 1, né? Não tem nenhum usuário. ID 1 e Fabrício, tá? A gente vai ter essa... Como somos criadores, né? Podemos ter IDs 1, 2, beleza? Então você vai ser o usuário número 1 do Switch. E aí, né, eu vou colocar aqui numa variável chamada Fabrício. Então o IntelliJ, esse .var aqui que ele cria para você uma variável. E aí eu quero, vamos colocar, sei lá, 2 tweets já cadastrados. Então eu vou salvar aqui, semelhante a isso que a gente tinha feito aqui com você, mas eu quero uma lista. Então, antes da gente salvar, eu vou fazer o seguinte. Vamos criar uma list of. Então, essa lista aqui é a interface list do Java. E aí, um novo tweet. E aí, um tweet. Se eu der Ctrl P aqui nessa ideia, ele vai me mostrar os parâmetros. Eu não tinha colocado parâmetros, né? Então, eu acho interessante a gente... Enfim, eu vou usar aqui e aí depois a gente define o construtor. Mas, vamos colocar assim, o primeiro é o conteúdo. Então, me diga aí um tweet que você mandaria. Bom, a gente tem aqui os podcasts da casa, né, dos quais eu sou o host. Então, o primeiro pode ser siga o IA sob controle. Tweet curtinho aí, né? Acredito que a gente não tem rede social, né? Mas seria no Spotify, por exemplo, né? Então é IA sob, né? SOB, controle. E sem o arroba. Pode ser tipo só a frase, só as 3 palavras, legal. Né? IA, espaço sob, espaço controle. Boa. É incrível esse podcast, Fabrício. Tipo, toda semana Valeu. Eu não vejo a hora de ouvir. E aí a gente tem o tipo, né? Então vai ser um original. Então eu vou colocar aqui switch.type.original. Eu até vou fazer um import estático aqui, ó. Opa, deu errado. Mas enfim, vamos lá. Um switch original e tem aquele negócio de ser switch opcional. E usuário, beleza? Usuário. Legal. Ele vai ter o ID também? Oi? O ID? Ele vai ter o ID também? Pode ser, pode não ser. Eu tinha colocado... Pode ser, vamos colocar o ID então. Esse vai ser o ID 1. Eu vou colocar aqui então, ó. Vou criar um novo... construtor. A única coisa que eu acho que ele não tem é o original switch e o created at, né? Então ele tem todas essas coisas aqui, menos esses 2 últimos. Então vai ser isso. E aí a gente vai colocar então que o created at vai ser local datetime.now. E aí, beleza. Temos o nosso construtor. E aí ele deixou de reclamar. Vamos colocar mais um. Então, mais um switch, Fabrício. Eu tenho também um outro podcast, né? A gente tem também aqui da casa, que é o Dev Sem Fronteiras. Que é o Dev Sem Fronteiras. Dev Sem Fronteiras, então, massa, muito legal e eu acho incrível também. Muitas histórias de pessoas que trampam para fora, moram fora. Você tá falando da onde, inclusive, Fabrício? Eu tô falando de Barcelona, na Espanha. Olha aí. Minha base aqui. Massa.
Então a gente tem essa lista de a gente poderia ter outros e tal, né? Mas eu acho que já é suficiente, a gente tem um usuário, tem uma lista de suites. E aí a gente vai fazer o seguinte, para cada um desses suites, então tem um suite, eu vou fazer aquele salvar. Então vamos fazer o suite repository .save o suite. E aí então, e aí depois desse trecho de código, esse aqui seria o nosso insumo dos testes, né? A gente fez um usuário e uma lista de suites. E aí a gente vai aqui para baixo e faz o feed. Então, e aí a gente pode ter mais expectativas em relação ao feed, porque tem suites. Então, o que eu gostaria que fosse retornado? Então, eu espero que seja um JSON mais ou menos assim. Então, vamos pensar. Antes da gente fazer, vamos pensar um pouquinho no nosso feed. Opa! O nosso feed aqui, pessoal, o get feed. Vou jogar para cá. Então, eu espero que seja algo tipo assim. Seja uma lista que tenha o content e aí lá o conteúdo, sei lá, siga o conteúdo, por exemplo, IA sobre controle. Tenha o type, que seja um texto tipo original, né? O tipo do suite. Tenha username, que seja Fabrício, no caso. Beleza? E tem o ID também, né? Eu acho que é importante ter o ID, né? Que é um número, sei lá, 1. Então, algo assim, que seja uma lista. Então, tenha esse e tenha o outro, que é o 2 e o 3. Então, vai ser uma lista. E aí, a gente tem uma coisa aqui no MockMVC, do Spring, que eu espero que essa lista não seja vazia. Então, tem o JSON Path aqui, que a gente pode colocar. Na verdade, né, além dela não ser vazia, ela vai ser tamanho 2, né? Porque tem 2 suites no nosso feed. Então, eu espero que se eu colocar o cifrão aqui, ele vai me pegar todas a contagem de todos os suites dessa lista. Então, é o tamanho da lista. Eu espero que o tamanho, né? E aí eu vou importar aqui esse resize, que ele tenha o tamanho 2. Isso aqui já vai falhar, né? Mas aí, vamos fazer mais asserções, aí, mais coisas. Então, além disso, né, eu espero que o ID do primeiro, então, deixa eu só copiar aqui essa coisa do JSON Path, mas vamos mudar, porque para eu acessar o primeiro, né, seria o de índice 0. Então, o ID, eu acho que eu não vou colocar um número específico, eu quero só que ele não seja vazio. Então, que ele não seja vazio. Eu espero que o content seja esse aqui, certo? Então, o valor do content siga IA sobre controle, do primeiro. Eu espero que o username desse suite, ele seja o Fabrício, username, né? Fabrício, exato. Fabrício aqui, que é o usuário que a gente criou. Eu espero que o type, né, seja original, né? Sim, esse switch type original. Exato.
Eu posso deixar chumbado aqui original, isso aqui talvez seja algo que, se eu mudar o valor aqui, eu tenha que... pode dar erro no meu teste e tal. Daria pra gente usar o nome desse enum aqui. Mas enfim, eu vou deixar desse jeito. E aí, esse é o primeiro. A gente tem... Aliás, o que você acha? Será que a gente coloca username ou colocar, tipo, author? Uma Os coisa dois assim. são bons, né? Os dois funcionam. Author username, talvez? É mais, mais claro, assim. Que é o username do autor do tweet. Então, né, mudando um pouquinho aqui do que a gente tinha pensado. Beleza, então esse seria o primeiro, né? Vamos fazer para o segundo. Então, o created at, por exemplo, é só coisa interna, se a gente precisar depois e tal. Mas o segundo, né? Então vai ser de ID, de índice, desculpa. Índice 1, original do Fabrício também, mas aí vai ser siga o Dev Sem Fronteiras. Só muda o conteúdo, nesse caso, o content. Exato. Então, a expectativa é que a gente espera aí do content. Beleza. Se a gente rodar isso aqui, eu acho que vai falhar, né? Esse author username aí, será que ele vai pegar errado? Porque o nome tá diferente lá? Tem um problema. Mas vamos rodar. Eu acho que assim, é isso que a gente espera, certo? Então vamos lá, vamos rodar. Ele falhou. Então, ele esperava que tivesse 2 conteúdos, né, no JSON e não teve nada. Beleza, então ele até marcou em amarelinho aqui, a partir da onde que começou a falhar. Aí, o que a gente vai fazer vamos implementar, né? Então, agora não tem jeito, vamos ter que implementar. E aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar o Sweet Repository. Eu vou injetar de um jeito diferente aqui, eu vou injetar pelo construtor. Então, aí eu nem preciso colocar @author. Eu vou chamar aqui, então, o Sweet Repository.findAll. Vou retornar o resultado dele e vai ser uma lista de Sweets. Eu vou importar aqui o Sweet. E aí ele está me reclamando aqui. Tá faltando importar a lista. Mas ele vai me reclamar, talvez... Deixa eu ver. Não, aqui tá ok. Então, beleza. Se eu rodar agora, será que ele vai dar certo? Você já antecipou um problema. Então, vamos lá. Aí, olha só. Eu esperava que ele desse algum problema de... né, aquele amarelinho, que é uma falha, mas ele deu um erro. E vamos ver que erro que ele deu aqui. Deixa eu ver. Cadê? Ele deu um erro de... ele não conseguiu converter o byte body não sei o que quando ele bateu lá. Aí, qual que é essa questão aqui? Serializer, não sei o que lá, e Twitter Entities, user. Qual que é a questão aqui? A gente está retornando uma entidade. E a entidade no JPA, ela não é um objeto normal, assim, ela é um objeto que fica sendo gerenciado pelo tal do Entity Manager, do JPA, o Jakarta Persistence. Então ele é um objeto meio especial, né? E ele está... a gente retornou esse objeto. E além disso, o Fabrício já tinha falado, a gente colocou author username, mas lá no meu Sweet, se a gente for lá no Sweet, tá author, né? O atributo é author.
E tem coisa que eu não quero retornar, tipo created at, por exemplo, eu não quero retornar. Por enquanto a gente nem está usando o original tweet ainda. Então, é muito importante, né? Eu acho que até é uma boa prática a gente não retornar o tweet aqui. A gente criar um objeto que é um objeto na borda do nosso sistema aí, de entrada ou de saída, que eu vou chamar ele de tweet response. Então, vou chamar ele de tweet response. Vou criar uma classe tweet response. Eu vou criar ela no pacote DTOs. Eles são Data Transfer Objects, objetos de transferência de dados. Então, é para essa coisa de receber dados e retornar dados e tal. O que eu quero fazer, então? Então, eu quero que esse cara... eu não vou retornar o retorno do find all aqui. Eu vou retornar um tweet response. Então, vou usar uma coisa aqui, ó. Tem uma lista. Eu quero mapear de tweets. Eu quero mapear para uma lista de tweets response, né? De uma para outra. Então eu vou vir aqui e chamar o string.map, passando aqui o construtor do tweet response, que a gente coloca assim com new. Eu vou passar para o construtor do tweet response e aí eu vou transformar numa lista. Só que ele está reclamando, porque o tweet response ainda não tem nada, né? Tipo, então eu vou pedir ajuda aqui da minha ideia, né? Para ele me guiar aqui na criação desse construtor. Então, não. Enfim, ele não está me ajudando, então vamos na mão mesmo. Ó, o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um construtor do tweet response, que ele receba um tweet. Por quê? Ó, aqui eu tenho uma lista de tweets, ele vai, para cada elemento dessa lista de tweets, ele vai chamando o construtor, passando um tweet e retornando um tweet response. Então eu vou pegar aqui um tweet, eu quero que isso seja público, e se a gente fizer aqui, do lado daqui do controle, ele já vai deixar de reclamar. E aí a gente precisa fazer um mapeamento. Então, ó, do tweet, eu quero pegar o ID e aí transformar num field. Eu vou colocar aqui .field. Pera lá. This.id. Então, aí eu vou criar um campo aqui no meu tweet. Response. Do tweet, eu quero pegar o conteúdo e vamos ver aqui se funciona. Se eu colocar .field. Peraí, eu acho que funciona assim. Eu só preciso dar um enter aqui. Aí, do tweet, eu pego o conteúdo e jogo pro meu tweet response o conteúdo. Do tweet, eu pego o tipo e eu posso até pegar o nome do tipo, né? Por exemplo, só o texto mesmo e transformo num campo. Então, transformo num campo. Do tweet tem o autor, né? Só que aí eu quero o nome do autor. E aí eu vou transformar num campo que é o... Como que era mesmo? Era author user name. Era isso? Acho que sim. Acredito que era isso aí mesmo, né? ID, conteúdo, author username e o tipo. Bom, o getType, na verdade, é o nome do tipo, né? Você está colocando como name, na verdade a gente estava chamando de type lá, né? A variável. É type, né? Não é name. Você tem razão. Type. Então, good catch. Bem observado. Eu vou vir aqui e mudar aqui então para type. Beleza. Então a gente tem aqui. Aí eu vou fazer uma coisa aqui que é tipo anotar. Talvez o created at seria uma coisa interessante, né? A gente não colocou ali, depois a gente pensa nisso. Fica para a próxima entrega. Mas,
vou colocar esse JSON property aí, que ele vai transformar essa propriedade com esse nome no JSON sem eu precisar ter um getter. Então, ele vai fazer isso. Vamos rodar o teste. Será que vai passar? Nunca sabemos, né? Pois é. Então é isso, pessoal. Os testes estão passando. Tá bonitinho aqui, tudo verdinho. Testes passando. A gente tem a API. Eu acho que só falta ir lá e ver se o feed aparece aqui, né? Então, né, o PIL tá aparecendo. Eu preciso subir a aplicação. Espera lá. Então, vamos lá, vou subir a aplicação. Então, aplicação no ar, vou ver se o PIL continua funcionando. Então, ele está aqui, o passarinho. Vamos lá no feed. E aí, não tem nada no feed. Então, Fabrício, vamos lá no banco de dados. Deixa eu só limpar aqui. Deixa eu... Twitter, né? O nosso banco de dados. Deixa eu mostrar as tabelas aqui. Como a gente não tem o cadastro ainda, vai ser pela Insert Into. Então, Insert Into... Aliás, deixa eu ver se tem usuário. Não tem usuário nenhum aqui, né? Select asterisco from user. Não tem nada. Deixa eu só descrever a tabela para a gente lembrar o que tem. Então, ó, vamos lá. Vou inserir Insert Into a tabela user, nas colunas username e created at, os valores, só para a gente testar. Então, vou colocar aqui Fabrício, vou colocar o meu aqui, então. Eu dou essa permissão. Então, beleza. Você... Tá, não, mas você é o ID 1, então tem que colocar Fabrício, now, e eu vou colocar o meu, então. Vou colocar outro usuário, o Aquiles vai ser o outro usuário. Se a gente fizer o select aqui dos usuários, então vão ter dois usuários. Eu sou ID 2, beleza? E aí, vamos lá. Aprecio o que você fez aí. Boa. Aí, vamos lá. Não tem switch nenhum ainda, né? Então, asterisco from switch, pera lá. Switch, não tem nenhum, só vamos descrever. O switch é mais chatinho, né? Describe switch. Deixa eu colocar de novo. Ó, describe switch, então tem o conteúdo, o created at, o type e o author ID. Você é 1, eu sou o 2. Então, vamos lá. Vou inserir no switch com o content, o type, o author ID e o created at, que são as coisas obrigatórias. O ID ele gera automático, né? Os valores. Então, diga um switch. Siga o IA sob controle, né? Siga o IA sob controle. Aí temos o tipo original. Boa, original. Aí o que é? O autor ID era o Fabrício 1. E agora? Tem razão, não é o Fabrício, é o 1, né? Porque é o ID. Tem razão. Exato. Aí deixa eu. E vamos fazer um para você. Boa. Como que chama o seu livro mesmo? Inteligência Artificial e ChatGPT. Leiam IA e ChatGPT da CDC. A gente tem que ser bem sucinto aqui, só tem 42 caracteres. Então. Exato. Aí vamos lá, eu vou colocar aqui o ID 2. Então a gente vai ter 2 suites. Então se a gente for fazer o select de novo aqui, tem 2 suites, ó. Um do ID 1, outro do ID 2. Os 2 são originais e tal. E aí eu vou ver novamente aqui
Olha lá, temos aí o suíte do Fabrício, o meu suíte, e temos, claro, o nosso Pio. Então, é isso aí. Então, tem muita coisa para fazer ainda, né, pessoal? Lembrando aqui do nosso README, a ideia é criar o post, e aí tem login, cadastro de usuário, seguidores. Então, tem muita coisa para fazer nesse projeto aí. Exatamente, mas eu acho que é um projeto muito legal, Aquiles, porque a gente começou literalmente do zero aqui, né? Até seguindo essa ideia, esse conceito aí do TDD, né? O Test Driven Development, e indo para criar uma coisa que pode ser um projeto muito grande, né? Tipo, a gente foi do zero, criamos já uma base aqui, né, no feed. A gente não criou a parte dos posts ainda, né, que a gente tinha até falado bastante no começo, mas até o vídeo ficou enorme mesmo sem essa parte, imagina se tivesse essa parte. Exato. Mas fica aqui como desafio para você aí de casa que está assistindo esse vídeo, continuar a fazer a parte de postar os tweets e aí ir desenvolvendo cada vez mais, talvez desenvolver até um front-end para tudo isso, código, né? Se você não quiser desenvolver do zero, você pode pegar o código inteiro, jogar numa IA, pedir para ela, gera aí um front-end para mim, né? Pelo menos uma base do front-end, e aí você vai alterando, vai evoluindo isso com o tempo. Mas o legal é que você já tem um projeto bacana, um portfólio bacana para você colocar lá no seu GitHub. E é isso, pessoal. Se você quer aprender mais sobre Java, isso aqui não foi um vídeo tão básico assim. Se você ficou um pouco perdido em algumas partes, eu recomendo que você vá lá, se inscreva na Alura agora mesmo. Tem várias formações de Java desde o zero, né? Partindo da lógica de programação, começando ali e avançando bastante, indo até as partes mais cabeludas, entre aspas, né? Um pouco mais avançadas do Java. Peguem também o livro do Aquiles lá na Casa do Código sobre Solid. Livro muito, muito bacana. Os links vão estar sempre aqui na descrição. E a gente se vê aqui mês que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Portfólio Dev. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.